Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, e a HBO Max adicionou ao seu catálogo um filme de terror bem ao estilo da velha guarda mesmo, dirigido pelo Paco Plaza. Antes de comentar sobre, eu gostaria de fazer uma advertência e contar uma curiosidade desse filme. A advertência é a seguinte: quem não viu o filme ainda e viu pelo nome do diretor, Paco Plaza, e lembra que ele é o diretor do REC, não vai esperando um filme veloz, ágil como REC. Na verdade, esse filme, a avó, lá, a abuela em espanhol, ele vai a passo de tartaruga, a passo de idoso com artrite mesmo, tá? A ponto de quase ou dar soninho. E olha que eu sou um cara que está acostumado com filme de terror lento. A curiosidade é que a avó do filme, do título, é interpretada pela Vera Valdez, porque ela é brasileira, então não precisa falar Valdez, né? Ela foi modelo de verdade, talvez, provavelmente, não vou jurar sobre nenhuma bíblia, mas provavelmente a primeira top model brasileira. Ela era muito querida pela Chanel, pela Coco Chanel. Então, nos anos 50, 60, ela realmente morou em Paris e foi modelo, e depois foi amiga do pessoal da Nouvelle Vague, né, um movimento de cinema muito importante na França, foi amiga do Godard, e de uns tempos para cá iniciou uma carreira cinematográfica. Nesse filme ela não precisa falar, né? Até porque ela nem fala espanhol direito, segundo o diretor, mas nem precisa, o papel dela não é para isso mesmo. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem-nos, eu agradeço bastante. Ao final do vídeo eu vou fazer uma sessão de spoiler dizendo como que eu interpretei o filme, tá? Eu não vou fazer um vídeo de 20 minutos falando cada detalhe, só o básico, mas, né, da história. Mas antes, mas eu aviso a hora que chegarem os spoilers para você que não quer ter spoilers, ainda não viu o filme, ter tempo de desligar o vídeo, dar o stop e tal, tá? Bom, basicamente a gente tem uma jovem que é a Susana, que é uma modelo de 25 anos e mora em Paris. E ela está à beira de cumprir ou de ter o seu maior reconhecimento como modelo. E ela já está ficando velha. A velhice, ou o terror da velhice, ou a velhice como possessão, como possuidora, é um dos grandes temas do filme. O terror, na verdade, desse filme vem da velhice, né? Porque desde antes de a gente começar a ver... Na verdade, esse filme está dando informação desde a primeira cena, por isso que eu vou fazer spoiler. Um fotógrafo lá em Paris, antes de começar o problema com a avó, ele fala assim que ele não gosta de trabalhar com menina, modelinho de 14, 13, 14 anos. Ele gosta de trabalhar com modelos velhas, ou que estão no crepúsculo da carreira. Isso significa modelos, gente que está com 25, 30 anos de idade. Porque ele fala que daí elas fazem o melhor, o desespero de fazer o que é melhor, tá? Bom, quando ela vai selar o acordo, né, que pode ser o grande passo da carreira dela, que já está mais ou menos no fim, ela vai selar esse acordo cheirando uma linhona de cocaína do tamanho do mundo. Ela recebe um telefonema de Madrid dizendo que a avó dela sofrera um AVC e ela tem que ir lá. Então ela vai e ela fica assim. A gente não sabe se o terror maior é de ver a avó dela com AVC ou de ela perder essa grande chance da carreira. E a avó dela teve diversas sequelas. Então a avó dela fica incomunicável, né? Não fala, vai ter que ser sempre ajudada por alguém. E aí, então, elas duas, a neta e a avó, vão para o enorme apartamento da avó, lotado de fotografias, lotado de fotografias. E nesse apartamento, aos pouquinhos, mas muito lentamente, vão começando a acontecer coisas. Primeiro que essa avó é super estranha, entre aspas. Por isso que eu falei que o terror, boa parte do terror do filme, vem do nosso terror de envelhecer, ou do terror da cultura
de envelhecer, né? De ficar sozinho, de perder a beleza, de perder a força, a vitalidade e tudo mais. E essa avó, ela começa a ter atitudes estranhas, com a boca aberta, e dá umas risadas, aparece e desaparece, todas aquelas coisas, por isso que eu falei terror de velha guarda. Elas estão sozinhas na maioria do tempo no apartamento, e você tem as portas fechando, blá blá blá, os pesadelos da Susana, até que a gente vai ter a resposta. A estrutura é bem essa. Muita gente vai desistir logo do começo, porque ele realmente é muito lento. Acho que esse é um dos problemas para muitas pessoas. Eu, como eu falei, cheguei a ficar com um pouquinho de sono, tá? Eu acho que ele tem uns probleminhas de andamento, né? Se fosse um pouquinho, não precisava ser acelerado, não é isso que eu estou dizendo, mas que colocasse algumas coisas para a gente não ficar com tanto sono. Até porque eu já sabia da resposta do filme, né? Porque na verdade ele joga bem claras as cartas logo no começo, eu achei. Pelo menos para mim, já tinha todas as respostas. Então, esse caminho muito lento acabou resultando um pouquinho monótono para mim. Por isso que teve hora que aí eu tive que dar uma levantada, ir ao banheiro lá. E era de tarde, não era à noite que eu assisti o filme, tá? Então eu acho que assim, com ressalvas, é um filme legal. Porque assim, tem filme lento que não te dá sono. Esse me deu sono, tá? Então, não é eu não achei um grande filme. Eu achei um filme bem legalzinho, mas não um grande filme, tá? Por conta desses problemas de passo. Agora vai começar a sessão de spoilers, né? Aquela avó, na verdade, era uma bruxa. Porque lembra que no começo ela vai à casa de uma outra velhinha, da Rulita, e encontra morta. Pelo jeito, as duas eram amantes, porque essa Rulita. E porque quando ela vê a mulher, ela nem tinha, ela nem dá moral, assim, oh, tá morta, né? Mas o espírito dessa Rulita passou para tal da Eva, que depois liga lá para a moça. Vê que no filme aparece muito a figura da matrioshka, essa bonequinha russa, que a minha está destruída, minha sobrinha neta, ó, acabou com ela. Mas a matrioshka é aquela boneca que você vai abrindo e dentro vai tendo outra, dentro vai tendo outra, não é assim? Ok. Ao longo, e por isso que tem aquele monte de fotografia na casa lá da abuela, né? Ao longo do tempo, aquele espírito foi se apossando de várias pessoas, de várias mulheres, até que finalmente se apossou da neta. Sabe-se lá, mas isso não importa pro filme, né? Porque pode ser que essa menina nem seja neta biológica dela, pode ser porque os pais, ela não tem informação de ninguém, e isso aconteceria no aniversário, né? Essa bruxaria, transferência de almas, aconteceria no aniversário. Tanto é que a avó faz de tudo para que a neta esteja lá, porque ela liga de Paris, lembra? Ah, não vou poder estar, talvez, mas eu vou aí. Aí essa avó tem o AVC, ou finge ter o AVC, porque daí a neta vem e aí pode fazer a transferência de almas, né? Ou seja, a transferência da alma da bruxa, vamos dizer assim, daquele corpo que tinha ficado velho para o corpo da Susana, que era um corpo jovem. E aí ela reencontra com a Eva, que aparentemente era namorada dela. E elas vêm fazendo isso ao longo dos séculos, tá? Só que eu já intuí ou percebi isso desde a primeira cena. Então, talvez seja por isso que eu tenha ficado com um pouquinho de sono, né? Nesse caso, assim. Mas eu achei o filme bem legal, tá? Pena que ele não é redondinho no sentido de, sei lá, né? Podia ter acontecido alguma coisa para não deixar eu ficar com soninho, tá legal? Mas ainda assim eu recomendo, porque as duas atrizes estão bem, especialmente a nossa Vera Valdez, sem falar nada, com aqueles olhares assim, destituídos de emoção, não tem nada no olhar dela, e o próprio disposição daquela mulher de 85, 86 anos aparecendo nua. Achei isso louvável, corajoso e legal. Só isso eu já recomendaria o filme, tá?
Eu não estou desrecomendando, só disse que ele me deixou um pouquinho com sono. Tchau.